Milhares de pessoas no mundo hoje compartilham do mesmo sonho: enriquecer com o Bitcoin. Mas será que isso é possível? Será que isso não é uma grande ilusão? Eu recebo diariamente pedidos de aconselhamento de pessoas que querem saber sobre essa possibilidade, se é real mesmo, o lance do Bitcoin se valorizar tanto e se é possível enriquecer a curto prazo, enriquecer rápido com o BTC, né? Já que na mídia a gente acompanha várias histórias de pessoas que conseguiram isso. E é possível sim fazer grana com Bitcoin, só que é necessário entender que o BTC já evoluiu muito como um ativo financeiro. O Bitcoin de hoje não é mais o Bitcoin de antigamente, que tinha aquelas mega altas parabólicas, onde ele se valorizava 30.000%. Hoje o Bitcoin é um ativo que compete com índices financeiros e equities, né? Ativos do mercado financeiro tradicional. Tanto que é muito comum você ver bancos centrais, casas de análise, institutos de research do mercado tradicional já incluindo o Bitcoin naqueles painéis comparativos de resultados, né, dos principais índices globais. Inclusive, nessa semana, o Banco Central da Rússia fez isso. As pessoas que me procuram querendo saber a minha opinião e a minha visão sobre o Bitcoin e se vale a pena elas começarem a ter exposição a esse ativo, não são, assim, pessoas de um perfil aleatório, não, tá? Muita gente inteligente, de verdade, muito médico, muito promotor, advogado, até CEO de empresa me procura, querendo saber a minha opinião, se ainda vale a pena você ter Bitcoin e se ainda é possível fazer uma grana forte mesmo com BTC. E a mensagem para esses caras é sempre a mesma. Bitcoin não é mais um ativo para você buscar resultados de curtíssimo prazo ou de curto prazo. Dá para a gente conseguir um resultado legal com o Bitcoin? Só um exemplo. Ainda em 2025, na minha opinião, sim. Bitcoin, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em maio de 2025, ele está sendo cotado ali na região dos 100 mil dólares. Tá? Existe uma possibilidade muito grande do Bitcoin atingir patamares acima de 150, quem sabe bater até 200 mil dólares e dobrar de valor ainda esse ano. Provavelmente, o Bitcoin vai ser o ativo financeiro global entre os principais que mais vai oferecer rentabilidade, que mais vai dar retorno, que mais vai valer a pena o risco neste ano ainda. Isso faz então do Bitcoin a grande aposta? Eu tenho que vender tudo, Adriano, vou vender então aquela casa que eu tenho na praia e que eu não vou nunca? Eu vou colocar no Bitcoin e dobrar, vou ter 2 casas no final do ano. Será que faz sentido você fazer esse trade? Cara, eu não recomendo essa visão mais quando se fala de Bitcoin. Tá? Eu não acho que vale a pena o trade, o risco, tá? De você vender uma grande propriedade agora para você buscar resultado em coisa de 6, 7 meses, 8 meses com Bitcoin. Bitcoin não é mais esse ativo. Não tem que ter FOMO mais. Você não precisa ter medo de ficar de fora de Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo que está só começando a sua trajetória. Muita gente pensa que, ficou de fora. Ah, não, agora já vale 100 mil, tá, cara, fiquei para trás. Brother, ilusão. Isso sim é a grande ilusão. O Bitcoin está só começando a sua história. Tá? De uma determinada ótica, o Bitcoin tem só 15, 16 anos. Está indo para 16 anos de história. Né? Então, se você comparar com os grandes ativos, a gente tem o ouro aí, que é muito comparado com o Bitcoin. Né? O Bitcoin é tido como o ouro digital em função das suas características, das suas propriedades, dos seus fundamentos. E o ouro é um ativo milenar. Certo? Há milhares de anos já, as pessoas procuram proteger a sua riqueza com ouro. E o Bitcoin está só há 16 anos fazendo esse papel. E, inclusive, oferecendo retornos, taxas de retorno muito maiores do que a do ouro. Então, o que você precisa entender é que ainda dá tempo de conseguir grandes resultados com o Bitcoin, se você for um cara que tem uma baixa preferência temporal. O que isso quer dizer? Um cara que não está buscando resultados para curto prazo. Tá? Eu acredito que o Bitcoin, em menos de uma década, vai atingir um patamar em dólares de mais de 1 milhão de dólares por um único Bitcoin. Isso é 10 vezes o capital de agora. Então, não vale a pena você querer fazer o trade da sua vida ainda em 2025 com um ativo que não está aqui para enriquecer ninguém a curto prazo, entende? Agora, se você tiver uma visão de longo prazo e se você, de repente, tiver lá a casa da praia que você nem usa e você quer fazer um investimento visando longo prazo para você daqui a algum tempo rentabilizar essa grana, aí sim, pode ser que em um horizonte de uma década você tenha
10 casas da praia. Então não tem que ter pressa. O Bitcoin não é um ativo mais para você enriquecer a curto prazo, cara. Esquece isso. Tá? Teve muita gente que conseguiu. Pô, top demais, legal. Mérito de quem teve a visão, mérito de quem reconheceu os fundamentos do Bitcoin lá atrás. Só que agora não tem que ter pressa. O cara ficou de fora do Bitcoin a vida toda. O Bitcoin começou lá em 2009. Aí o cara descobriu o Bitcoin agora, entendeu que o Bitcoin não é uma pirâmide, né? Como falava lá no Fantástico. Entendeu que o Bitcoin, pô, veio para ficar e que muito em breve aí vai ser tido como ativo financeiro global soberano. E aí ele tem pressa. Aí ele, não, vou vender tudo e vou comprar Bitcoin agora. A pressa é inimiga do investidor de ativos voláteis, ativos de risco. Isso que você precisa entender. E esse medo de ficar de fora, não, que vai subir, eu vou ficar para trás. Cara, você já ficou de fora 15, 16 anos. Tá? Então não é de uma hora para outra, não é em uma semana que você vai perder alguma coisa, vamos combinar. Então tenha calma, tá? Busque se expor em momentos que o preço caiu, não que o preço disparou. Esses dias eu estava mostrando para os membros do canal que o pico de interesse dos investidores do varejo em Bitcoin sempre acontece uma semana depois que ele rompeu a máxima histórica. Aí o que acontece? É a história de sempre. O cara vai lá, compra o Bitcoin já esticado, ele perdeu boa parte do movimento de alta que rompeu a máxima, aí ele compra muito mais perto do topo do que perto da valorização que ele esperava. Aí ele sofre com a correção, não consegue suportar a correção porque o Bitcoin é super volátil. Na hora da correção vem um monte de notícia ruim e é recessão, é o apocalipse. E aí ele, ainda na inexperiência com o mercado, acredita nisso, vende no pior momento, acha que se iludiu, tudo por conta de uma visão de curtíssimo prazo. Então é importante entender que o Bitcoin não é mais esse ativo para você enriquecer e ter resultados estratosféricos a curto prazo. Eu acho que todo brasileiro, principalmente brasileiro, por viver em um país onde a gente não tem liberdade financeira. Se você estiver pensando que você tem liberdade financeira, meu caro, você, como eu estava vendo lá no canal dos caras da Paradigma, você está sendo sodomizado. E nem percebeu ainda. Não importa a sua profissão. Não importa se você é o cara fudidão lá do escritório de advogados. Se você não entendeu o sistema financeiro, você ainda é refém dele, independente da sua posição. Então é muito importante estudar o Bitcoin. Quando você entender a tese, quando você entender o porquê que o Bitcoin passou a existir e quais são os problemas financeiros que ele veio resolver, ele não veio para enriquecer a turminha. Ele não veio para enriquecer especulador. Isso inevitavelmente acontece e aconteceu muito. Mas ele veio para reorganizar as finanças globais e trazer de volta o poder para a mão do povo. Quando você tem Bitcoin, o poder sobre aquela grana está totalmente na tua mão. Governo nenhum vai influenciar na desvalorização do seu dinheiro. Então o Bitcoin não é mais aquele ativo especulativo para você ficar buscando resultados para agora. O Bitcoin é um ativo que vai te dar muito mais resultado a longo prazo. Tá? Eu tive grandes resultados com o Bitcoin, sigo tendo grandes resultados, mas não são resultados que eu comecei a construir agora, é coisa de anos já, entendeu? E você vai ver na TV ou nas mídias por aí, fulano ficou milionário do nada com tal criptomoeda, até com Bitcoin, você alavancou 100 vezes e ficou milionário. O nome disso, sorte. E é muito mais fácil você conseguir ter sucesso nos investimentos com mérito, não com sorte. Então muda a tua visão. Olha para o Bitcoin como um ativo que veio para ficar e que sim, está no começo ainda. E se você tiver uma visão de longo prazo, aí sim você vai fazer uma grana que pode mudar a tua vida radicalmente lá na frente. Para agora, de repente com um elemento de sorte, você pode conseguir grandes resultados e mudar de vida assim, de uma hora para outra. Mas várias estatísticas do mercado nos mostram que estratégias de longo prazo são muito mais efetivas do que estratégias de curto prazo. Então não, enriquecer com Bitcoin não é uma ilusão. O que é ilusão é você pensar que você vai ficar rico, multimilionário de uma hora para outra. Então estuda os fundamentos do Bitcoin para você entender o quão cedo ainda é. E se inscreve aqui no canal também. Aqui eu compartilho vários insights legais sobre os mercados. Então junte-se a nós. E muito mais insights eu vou continuar trazendo por aqui. E vai ser um prazer ter você com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Quero só dizer aqui que isso é apenas a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, tá tudo bem. Com certeza isso vai acontecer. O mercado financeiro é um ambiente muito democrático. Você sempre vai encontrar visões opostas à sua própria visão ou à visão do cara que você confia. Vai ter alguém falando exatamente o contrário. Isso é normal, você precisa aprender a conviver com isso e encarar isso também de uma maneira madura.
e a gente vai seguindo em frente aí, olhando para o longo prazo, e a gente que já vem nessa trajetória de anos aí, estamos muito perto de começar a fase da colheita e chegar nos resultados que a gente plantou há alguns anos atrás. Tamo junto, investidores. Um abração.